A Vida Além da Sepultura, capítulo 33. Vamos continuar a resposta do capítulo anterior, que era muito longa, não queria deixar o vídeo muito longo. Então eu vou repetir a pergunta, só para continuar aqui ainda sobre a resposta do capítulo anterior. A pergunta foi: valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre, né? Nós falamos lá nos mundos que se entrelaçam, né? E nós estamos aqui nessa visão de mundo, mas aqui pode estar ocorrendo outros mundos, né? Quem já viu alguma coisa do filme da Marvel, né? E eu já ouvi falar de os mundos quânticos, ou os mundos paralelos, é sobre esse assunto que ele está falando aqui. Então, continuando a resposta do capítulo 32, nós estamos no 33. Trata-se de um fato lógico e compreensível. As frequências vibratórias espirituais muito baixas não podem sintonizar-se às vibrações muito altas, do mesmo modo porque as emissões de ondas curtas na rádio terrena não podem ser captadas pelos aparelhos de ondas longas. Bom, vamos lá. Já fiz vários comentários no capítulo anterior, então é só dar uma olhadinha lá, para não ficar remoendo o assunto, né? Bom, no momento em que estou ditando estas comunicações, não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença, pois estáis cercados de uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica, como o é a da carne. E se tratando, né, de um médium vidente, e não de um médium de que me sirvo no momento, isto é, de alguém com corpo astral mais deslocado para o lado de cá, ou que conseguisse elevar a sua frequência vibratória comum até o nível do plano em que atuamos, esse então poderia identificar-nos palidamente, quando a ideia de que penetrar numa atmosfera de sonhos. Na verdade, os espíritos que têm a clarividência, né, eles têm que encarnam com essa mediunidade, eles têm vamos dizer assim, uma barreira entre um mundo e o outro no perispírito. A capacidade dessa barreira, ele tem essa barreira muito tênue. E, às vezes, até não é qualquer espírito que pode reencarnar assim, porque senão vai ver coisas que vai se amedrontar e vai se aterrorizar e pode enlouquecer. Então, só espíritos assim da estirpe de Chico Xavier, espíritos assim que preparados, que já são, na verdade, já são anjos, né? Já são anjos. Anjos encarnados em corpo de homem. Vamos lá. No momento em que estou ditando essas comunicações, não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença, pois estáis cercado de uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica. Isso é o Atanagildo falando com o médium. Como o é a da carne. Tem tanto artigo aqui que fica até difícil expressar. Ele também usa assim, se se tratasse, isso já está errado aqui, mas em se tratando de um médium vidente e não de um médium que me sirva no momento, isto é, de alguém com o corpo astral mais deslocado para o lado de cá, no caso, no lado do mundo espiritual, com essa barreira tênue, bem fina, bem tênue, né? Ou que conseguisse elevar sua frequência vibratória comum
até o nível do plano em que atuamos, né? Está falando lá de cima, do plano espiritual. Esse, então, poderia identificar-nos palidamente, guardando a ideia de que penetraram numa atmosfera de sonhos. E assim como nem todos os espíritos encarnados conseguem ver-nos nas mesmas disposições astrais, porque variam seus poderes mentais e qualidades morais, que é muito importante. Os próprios videntes terrestres não entreveem com toda exatidão os mesmos fenômenos, porque também variam a sua capacidade vibratória, o que lhe dificulta focalizarem cenas do plano astral. É aquele negócio, né? A evolução moral do espírito tem tudo a ver com a vibração do espírito da pessoa. A frequência vibratória que esse espírito já está operando. Né? Porque vocês sabem, né, que tudo isso aqui é matéria condensada, é elétrons condensados. Eles estão numa frequência que se condensou, uma frequência vibratória. Tudo que a gente enxerga no plano Terra são, na verdade, corpos infinitesimais que se condensaram daquela forma. Claro que, por exemplo, eu estou numa bancada de madeira, isso aqui passou por um processo, assim, mas, na verdade, no fundo é isso. Mas vamos lá, outra pergunta. A visão do espírito desencarnado em vossa metrópole é semelhante à visão dos nossos olhos físicos na Terra? Responde Atanagil. Na crosta terrestre, a visão das criaturas humanas poderiam ser mais ou menos boas se não ocorresse a redução visual proveniente de enfermidades, defeitos ou cansaço dos olhos. Mas, enquanto a visão humana é adstrita exclusivamente aos contornos das formas físicas e somente realizável sob a luz solar ou artificial, não é o caso aqui, né? No mundo astral, nós podemos ver as coisas, independente de luz, tanto no seu exterior como no interior, tendo a impressão de que as viramos pelo avesso. E o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos, tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe, submetendo tudo a um exame que bem poderíamos designar na visão de profundidade. Eu falei sobre isso na postagem anterior, né? Que o espírito tem a capacidade de ver, por exemplo, eu estou aqui, se eu tivesse um espírito, que tivesse esse grau moral, eu poderia estar vendo o planeta Terra assim, lá do outro lado do planeta Terra. Poderia estar enxergando tudo. Acresce que, enquanto os olhos da carne exigem uma direção dada pelos nervos oculares para que tenhais conhecimento daquilo que eles podem ver, transmitindo ao cérebro apenas imagens focalizadas diretamente. A nossa vontade age de tal modo no ambiente que melhor sentimos do que vemos. Em certas ocasiões de hipersensibilidade, tenho observado que toda a organização do meu perispírito, quer dizer, o corpo astral dele, se transforma num maravilhoso campo visual. Ele enxerga o perispírito como um campo visual, em que sinto as coisas provindas de todas as direções. Torno-me, assim, um centro de visão em sentido esférico e capto todos os fenômenos situados ao meu redor, sob a estranha impressão de que vejo tudo com o poder de 1000 olhos. A necessidade de ver na Terra exige a imediata focalização dos olhos sobre os objetos desejados. Além disso, para que o espírito possa ter conhecimento do que é focalizado, está na dependência da transformação vibratória que o aparelho visual deve efetuar para a devida sensibilidade do espírito. Ademais,
Essas vibrações precisam atingir toda a área do perispírito, ou corpo astral, para que então a alma tome conhecimento do que os olhos observam, pois esses, na realidade, significam apenas um acessório, ou seja, um transformador da visão exterior para as vibrações de alta frequência, que são receptivas à organização etéreo-astral do corpo astral. O nosso poder visual está à superfície de todo o corpo astral e, assim, torna-se um captador de imagem em todas as direções, em lugar de precisarmos de um par de olhos para captarem as imagens e as transmitirem numa frequência vibratória acessível ao nosso espírito. Nós, no astral, as captamos diretamente em sua fonte natural vibratória, levando-as para a contextura do nosso corpo astral e dispensando as funções complicadas da visão física. O globo ocular é um aparelho fabuloso para o corpo físico, né? Para o homem encarnado. Mas o espírito ele não enxerga com o globo ocular. A visão do espírito é onisférica. Ele vê de modo geral. Claro que à medida que evoluem, Anastácio já está num grau mais ou menos elevado, né? Agora imagine os espíritos que estão bem acima dele, né? Que não enxergam, né? Mas é isso, estamos finalizando aqui o capítulo 33 da Vida Além da Sepultura.